Mais uma vez, pessoal, aqui nós vamos dar início à nossa aula número 3, certo? Que fala sobre a origem e aplicação de recursos e formação do patrimônio. E através dessa aula a gente vai entender um pouquinho sobre as origens e as aplicações dos recursos de forma, acredito eu que vai ficar de forma bem clara, certo? Vamos lá. Origens e aplicações, né? Ao observar um balanço patrimonial, você pode visualizar o total de recursos, ou seja, o que é isso? O que está querendo dizer isso? Aqui eu tenho um balanço patrimonial, aqui eu tenho um lado do ativo, aqui eu tenho um lado dos ativos, e aqui eu tenho um lado do passivos, e aqui eu tenho um lado do patrimônio líquido. Vamos lá, continuando, né? Você pode visualizar o total de recursos que a empresa obteve e que estão à disposição. O lado passivo, que é esse lado aqui, certo? Mostra onde a empresa conseguiu esses recursos e é chamado também de origem, onde a empresa conseguiu. O lado ativo, onde aplicou os referidos recursos e é chamado de aplicação. O que significa? Significa que tudo que teve origem no passivo e no PL é aplicado aqui em bens e direitos, certo? Tudo que é aplicado em bens e direitos teve origem no passivo ou teve origem no patrimônio líquido, que é no capital dos sócios. Continuando aqui. Passivo, primeiro, origem dos recursos. Os recursos totais que estão à disposição da empresa podem originar-se de duas fontes. Quais são elas? Recursos de terceiros e recursos próprios, certo? Recursos de terceiros correspondem às obrigações, isto é, são todos os recursos de terceiros que a empresa utiliza no seu giro normal. Zuki, o que é o giro normal? Desculpa, vamos lá voltar. Zuki, o que é o giro normal? O giro normal nada mais é do que você comprar, vender e receber. Você compra mais barato, vende mais caro e recebe e compra novamente, sempre deixando uma sobra, e essa sobra vai ser considerado o lucro, que é o resultado do giro normal. O giro normal, geralmente, o resultado dele é o lucro, e esse lucro é para ser dos sócios, né? E esses sócios podem pegar parte do valor e colocar parte do valor na empresa para poder fazer com que essa empresa cresça e evolua, né? Esses recursos vêm de duas fontes, certo? Primeiro, débitos de funcionamento e débitos de financiamento. Quais são esses débitos de funcionamento? Os débitos de funcionamento nada mais é do que aqueles gastos que a empresa tem para poder colocar ela para funcionar. O que é isso? Água, pagar, né? Luz, telefone, que mais? Fornecedor, aluguel, internet, salário dos funcionários. Todos esses gastos são considerados débitos de funcionamento, débitos no sentido de dívida, no sentido de gastos. E débito de financiamento são aqueles gastos, mas diferentemente dos de funcionamento, esses de financiamento são de longo prazo, né? Longo prazo. Por quê? Porque quando fala-se de financiamento, falam-se de valores maiores que 12 meses, né? Valores maiores que 12 meses, certo? São aqueles gastos que a empresa tem com produtos, com bens, com valor agregado bem maior, e em vez de estar comprando à vista para não se descapitalizar, a empresa vai e compra financiado para poder estar pagando em pequenas parcelas. E depois nós temos os recursos próprios, recursos que vêm dos sócios, certo? Também podem provir de duas fontes. Quais são essas fontes? Dos proprietários ou sócios e do giro normal. Dos proprietários e sócios é do dinheiro que os sócios têm disponível para poder estar investindo e reinvestindo no negócio. Do giro normal vem de onde? Vem do lucro da empresa, né? Porque o giro normal, como eu falei antes, ele vai fazer a geração de lucro. Por quê? Porque você compra mais barato, vende mais caro e vai sobrando um pouco de dinheiro desse giro, e o acúmulo, né,
desses valores que vão sobrando é caracterizado como lucro no final, quando você faz o resultado. E esse lucro também pode ser utilizado para poder estar financiando a empresa, melhorando, fazendo investimentos, né, na empresa, beleza? Recursos de terceiros, né? Débitos de funcionamento, débito no sentido de dívida, como eu falei antes, obrigações que surgem em decorrência da gestão normal da empresa, como as obrigações a fornecedores, obrigações fiscais, obrigações trabalhistas, etc. Já os débitos de financiamento, como eu também falei anteriormente, são recursos obtidos pela empresa junto a terceiros em forma de empréstimos. Empréstimos para quê? Para poder, às vezes, fazer com que a empresa ela tenha uma oxigenação ou um equipamento que dê aí uma agilidade aí no negócio, né, para poder deixar os clientes satisfeitos e, consequentemente, obter mais clientes, mais vendas e mais receitas. Depois nós temos os recursos próprios, como foi falado também, que vem dos proprietários sócios, capital que foi investido na empresa pelo titular ou pelo sócio e mais valores que aí os sócios continuam investindo no negócio. E o giro normal são acréscimos ocorridos no patrimônio líquido em decorrência da gestão normal da empresa. Esses acréscimos são obtidos pelos lucros, como eu falei antes, que poderão ser integralizados ao capital social. O que significa? Significa que os sócios eles podem pegar aqui parte desses lucros que a empresa gerou e colocar no seu capital social, colocar na empresa, para a empresa crescer. Por quê? Porque nenhuma empresa ela cresce se não tiver sendo reinvestido dinheiro no negócio aí no dia a dia, beleza? Depois nós temos a aplicação. Anteriormente nós falamos de origem, que é de onde o dinheiro vem, né? Agora nós vamos falar de onde é que é aplicado o dinheiro e o resultado desse dinheiro, que às vezes é a compra do produto, às vezes é o esforço dos trabalhadores que geram salários, etc. O lado do ativo mostra onde a empresa aplicou os recursos que tem à sua disposição, cujas origens estão evidenciadas do lado do passivo. A empresa aplica seus recursos em bens de uso, de troca ou de consumo e em direitos duplicados a receber, clientes, etc. Certo? Todas essas aplicações, elas são feitas para quê? Para poder gerar lucro no curto, no longo. No curto, no médio ou no longo prazo, né? E se não gerar é porque a empresa está sendo mal gerida, mal administrada de alguma forma. E aqui nós terminamos a nossa aula 3, que é bem rapidinha, mas acredito que tenha sido proveitosa para vocês. Grande abraço.